Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Chegamos então a mais um vídeo do nosso curso de Reiki nível 1 e hoje, pessoal, esse vídeo a gente vai falar sobre os chakras, tá? Lembrando então, pessoal, que o estudo dos chakras, eles não fazem parte do conteúdo específico dos cursos de Reiki, tá? Então, o que acontece é que a maioria dos professores acabam introduzindo esse estudo devido à importância dos reikianos terem esse conhecimento, tá? Por quê? Porque a energia universal, que é a energia do Reiki, ela age diretamente nos chakras. É através dos nossos chakras que a gente capta a energia universal e leva para todos os nossos órgãos, para o nosso corpo, para assim equilibrar a nossa energia vital. Então, é muito importante os reikianos terem esse conhecimento. Pessoal, outra coisa importante, o assunto dos chakras, o conteúdo dos chakras, ele é muito amplo, ele é muito complexo, existem várias coisas a serem estudadas, tá? O que eu trago para vocês aqui hoje é uma questão mais resumida, mais básica, porém, as questões mais importantes que vocês precisam saber referente aos chakras para ajudar e auxiliar nos tratamentos e no entendimento, tá? Então, pessoal, vamos lá. A palavra chakra, ela vem do sânscrito e ela significa roda, roda de luz. Então, pessoal, os nossos chakras, ele tem essa forma de roda, de círculo, tá? O tamanho dele varia de 5 a 10 centímetros de diâmetro, isso depende muito de pessoa para pessoa e depende muito de como que tá a frequência da vibração ali no chakra, tá? Mas é aproximadamente esse o tamanho, tá? O que são os chakras, né? São centros energéticos que a gente tem no nosso corpo, tá? Então, a gente tem mais de 80 mil chakras espalhados no nosso corpo, tá, pessoal? É bastante, né? Pois é. Então, por quê? Cada célula do nosso corpo tem um chakra, tá? Então, os chakras, pessoal, eles são divididos em dois tipos, secundários e principais. O que isso quer dizer? Os chakras secundários são esses chakras, por exemplo, que tem na nossa célula, a gente tem chakras nas palmas das mãos, a gente tem chakras na sola dos pés, atrás de cada um dos joelhos, a gente tem chakras nos ombros, a gente tem chakra em cada seio também, a gente tem chakra no timo aqui, que é próximo ao coração, a gente tem um chakra importante ali também. Então, esses chakras espalhados assim, eles são os secundários. Qual que é a diferença, né? Por quê? Porque os principais, que são esses 7 chakras, que a gente mais ouve falar, eles estão associados ao nosso sistema endócrino, tá? Cada chakra, ele está associado a uma glândula específica e também a órgãos específicos. E é isso que diferencia dos secundários, porque os principais estão associados ao nosso sistema endócrino, tá? Que são então esses 7 chakras que a gente vai estudar hoje, tá? Então, como eu falei, pessoal, eles têm um formato redondo, tá? Eles são formados também por vórtices na parte interna. O que são essas vórtices? Vocês imaginam como se fosse um redemoinho, tá? E esse redemoinho, ele gira, quando está harmonizado, né? Ele gira em sentido horário, tá? O que acontece? Cada chakra, a velocidade dessa vórtice, ela é diferente, porque a velocidade, ela tem muito a ver com a energia que é movimentada naquele chakra. Então, por exemplo, os chakras inferiores, que são os 3 primeiros, eles movimentam energias mais densas, então aquela vórtice, ela gira um pouco mais lenta. Os chakras superiores, que movimentam energias mais sutis, aquela vórtice, ela gira um pouco mais rápido, tá? Então depende muito da energia que é movimentada ali, tá?
Outra coisa bem importante também, pessoal, a gente costuma dizer que os chakras, eles têm uma cor, né? Uma cor específica cada um. Porém, o que acontece? Os nossos chakras, eles estão associados ao nosso corpo etérico, tá? E na verdade, eles são da mesma cor do nosso corpo etérico. O que acontece é que devido à energia que é movimentada em cada um deles, eles se apresentam em cores distintas, tá? Não é que eles sejam daquela cor. Eles são daquelas cores, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tenho uma mandala, tá? Eles se apresentam nessas cores aqui devido à energia que eles movimentam em cada um deles. Tá associado também à luz solar, enfim, tá, pessoal? Mas aí já é um assunto mais, como eu disse pra vocês, mais complexo, tá? Então, eles se apresentam nessas cores, tá? Eles têm também, pessoal, assim, o formato deles como um cone, tá? Então, na parte da frente, eles são redondos, mas na parte de trás, eles formam um conezinho. Ali na apostila de vocês dão uma olhada que tem algumas ilustrações, tá? Então, ele tem um formato de cone, onde aquela pontinha, ela vai até o corpo etérico, tá? É da onde o corpo etérico, aí ele sai assim, até fazer aquele, tá? É assim o formatinho dele, tá? Nós temos, então, 7 chakras, que vem desde a base da coluna até o topo da cabeça, tá? O primeiro chakra e o último chakra, eles têm apenas uma vórtice, tá? O primeiro chakra, ele é virado para baixo e o último, que é o coronário, ele é virado para cima. Os demais chakras têm 2 vórtices, tá? Uma virada para frente e a outra para trás, tá? Esses são os centros das vontades e os centros dos sentimentos, que é outro assunto complexo também que eu não vou abordar hoje, tá? Então, pessoal, quais são os nossos 7 chakras, tá? Mostrando aqui pra vocês. A gente começa o primeiro chakra de baixo pra cima, tá? Então, esse primeiro aqui, esse vermelho, é o primeiro deles. O nome dele, pessoal, eu vou falar o nome em português, tá? Porque eu nem lembro de cabeça o nome deles em sânscrito. Esse aqui, então, é o chakra básico ou chakra raiz. Ele tá, então, localizado lá na base da coluna, próximo ao nosso cóccix. Então, viradinho para baixo, como eu falei para vocês. Ele se apresenta, então, na cor vermelha, tá? Porque está muito associado com essa questão da terra, né? Porque ele movimenta energias mais terrenas, tá? Ele está associado também com o elemento terra, tá? O que acontece com esse chakra, pessoal? O chakra básico, ele é o chakra que está associado ao às nossas questões de sobrevivência. Então, todas as nossas questões, assim, de como você vai fazer para se sustentar, como, por exemplo, as questões do seu trabalho, questão financeira, como que é a sua alimentação, essas questões, assim, de sobrevivência mesmo, estão associados a esse chakra. É ele que é o responsável de trazer a energia terrena para os demais chakras. É ele que capta, né, a energia da terra e leva para os demais chakras, tá? Ele está associado à nossa glândula suprarrenais e os órgãos, pessoal, que estão associados a ele são todo o nosso sistema ósseo, tá? A parte dentária também, joelhos, pernas, os pés, os órgãos internos, a parte do intestino grosso também tem relação com o chakra básico. No homem é a próstata, tá? Na mulher a parte genital. São esses os órgãos que estão associados ao chakra básico, tá?
E aí o que que acontece, pessoal? Quando a gente está num desequilíbrio nesse chakra, quando ele bloqueia, acontecem as doenças, os problemas de saúde relacionados aos órgãos específicos que estão relacionados ao chakra básico. Então, quando a gente tem, por exemplo, pensamentos e ações somente em bens materiais, a insegurança, o excesso de comida, né? As pessoas que têm problemas com bebida alcoólica, por exemplo, ou excesso de comida também, quem fuma também, porque é algo também relacionado ao que tu tá levando para dentro do teu corpo, né? Então, a prisão de ventre também está associada ao chakra básico. Então, quando a pessoa acha que a vida dela parece um fardo, né? É um peso, né? Tudo isso acaba ocasionando essas doenças, esses problemas nos órgãos associados ao chakra básico, tá? Por quê? Porque ele também está muito ligado com a nossa ligação com o mundo físico, com a nossa ligação com a Terra. Então, pessoal, o que a gente pode fazer também para manter o chakra básico harmonizado? Ou até, como a gente chama, né, desbloquear o chakra. Atividades relacionadas com a natureza, né, artísticas também, atividades artísticas relacionadas com a natureza, ouvir som da natureza, os passarinhos cantando, aquele barulhinho de cachoeira, o barulhinho de mar. Isso ajuda a harmonizar o chakra. Tomar chá de hibisco, né, ajuda também a harmonizar. Mas principalmente, pessoal, assim, o contato com a natureza, sabe? Colocar os pés na terra, na grama, na areia. Isso ajuda muito a harmonizar o chakra básico, ajuda a recarregar as nossas energias, né? Porque é através desse chakra que a gente suga a energia da terra e a gente precisa, então, molhar as plantinhas, fazer plantação, cuidar, né? Essa questão da jardinagem também. Então, tudo o contato que você tiver com a terra e com a natureza ajuda a harmonizar esse chakra. Uma outra coisa importante também, pessoal, assim, as questões das energias do celular, da TV, dos aparelhos elétricos, né? Isso interfere muito no fluxo da energia dos nossos chakras. Então é importante também a gente se desligar um pouco dessas nossas tecnologias, se desligar um pouco de televisão, de celular, de computador, sabe? Isso também ajuda a equilibrar e harmonizar o chakra, ficar um pouco afastado dessas questões, assim. A gente sabe que a gente precisa, né, desses aparelhos para trabalhar, muitas vezes para estudar e tal, mas ter uns momentos, assim, só para você e esquecer um pouco que isso tudo existe, é bom. Então, ao mesmo tempo que ele é o chakra responsável por captar a energia da Terra e levar para os outros chakras, ele também é o responsável por devolver essa energia para a Terra. Quando a gente vai, por exemplo, colocar o pé na Terra mesmo, ao mesmo tempo que a gente equilibra, né, que a gente suga aquela energia, a gente também descarrega. Segundo chakra, então, pessoal, é o chakra umbilical ou chakra sexual, tá? É o segundo chakra. Ele está localizado, pessoal, a 2 dedos do nosso umbigo, tá? Ele se apresenta na cor laranja, tá? E o elemento dele é a água. Então, pessoal, esse chakra está muito associado também às questões de líquidos que a gente tem no nosso corpo, tá? Então, os órgãos associados, ele está associado à glândula sexual ou gônada, tá? E então os órgãos que estão associados a esse chakra são a bexiga, os rins, no homem o espermatozoide, tá? O nosso sangue também, né? A nossa circulação sanguínea está associado a esse chakra. O nosso suco gástrico também, associado à saliva, né?
Então, as lágrimas, então, tudo que envolve o líquido no nosso corpo está associado a esse chakra. Então, quando ele está em desequilíbrio, né, podem acontecer doenças relacionadas aos órgãos específicos, como infecção urinária, pedras nos rins ou problema nos rins, problema no sangue. Essas doenças secantes também, como a artrite, né? Isso aí também está relacionado ao chakra umbilical, tá? Então, pessoal, assim, esse chakra, ele está associado à nossa sexualidade, à nossa criatividade também, mas principalmente as questões de relacionamento, tá? Todas as nossas questões de relacionamento. Então, algo que faz acontecer um bloqueio nesse chakra são os nossos problemas de relacionamento, principalmente quando a gente fala em relacionamento, principalmente quando é a dois, né? Porque ele está associado a essas questões mais sexuais, né? Da sexualidade, da paixão, né? Então, questões a dois. Então, se você tem problemas com relacionamentos a dois ali, que você brigou com seu namorado, com seu marido, né? Tá com mágoa de alguém nesse sentido, então podem acontecer essas doenças relacionadas aos órgãos, né? Infecção urinária, esses problemas assim relacionados a questões que tem a ver com esse chakra, tá? Então, pessoal, quando acontece desequilíbrios, né? Quando uma pessoa é muito grosseira, ela não gosta de sexo, né? Ela é um pouco fria, pessoas reprimidas, a questão da autovalorização também, é uma pessoa que acha que a vida dela é muito triste, né? Tudo isso acarreta, então, bloqueios nesse chakra, tá? E aí acaba, quando bloqueia, né? Devido a essas emoções, essas atitudes, esses comportamentos, aí ocasionam o bloqueio no chakra e através do bloqueio acaba acarretando esses problemas de saúde, tá? Como é que a gente pode ajudar para equilibrar, então, e ajudar a manter uma harmonia nesse chakra, tá? Observar a lua. Por que a lua? A lua tem muito a ver com o sistema reprodutor feminino. Então, observar a lua ajuda a harmonizar o chakra, tá? Contato com a água também, porque tem a ver com o elemento, né, do chakra. Banho de mar, cachoeira, chá de manjericão, desenhos e pinturas artísticas, né, que envolvem tinta, né, também ajuda a harmonizar o chakra. Pedra da lua, a gente pode também utilizar para harmonizar, então a pedra da lua, tudo que envolve a cor laranja, né, alimento, tomar suco de laranja, tudo que envolva a cor laranja também ajuda a equilibrar esse chakra, tá? Então, pessoal, o terceiro chakra é o chakra do plexo solar, tá? Ele está localizado, então, próximo aqui ao nosso estômago, tá? O plexo solar, então, ele se apresenta na cor amarela e o elemento dele é o fogo, tá? Tem muito a ver também, pessoal, com o nosso sol interno, tá? Por isso o elemento fogo também. Ele está associado, pessoal, o plexo solar, ele está associado ao nosso poder pessoal, às nossas realizações pessoais. Então, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, é o centro das vontades também, tá? Ele também pessoal, assim, o chakra do ego, tá? Das nossas questões de ego muito forte, é o chakra do plexo solar também. É também o nosso chakra da dualidade, tá? Então, ele está associado, pessoal, à glândula do pâncreas, tá? Então, ele se apresenta na cor amarela, né? Como eu falei. Ele está relacionado também com o nosso autoconhecimento e o nosso desejo de se expressar. Como eu falei, a nossa realização pessoal, tá? Então, quais são os órgãos relacionados a esse chakra? Ele pega a parte inferior das costas, nosso abdômen, principalmente o sistema digestivo, né? O estômago, o fígado, o baço, a vesícula, tá? O sistema nervoso e também o pâncreas, tá?
Esse chakra, pessoal, é o chakra onde a gente sente a energia das outras pessoas, tá? É também o chakra que os médiuns utilizam para materialização, tá? Então, pessoal, quando a gente tem excessos de ansiedade, de preocupação, por exemplo, do ego também, de querer fazer uma coisa e não conseguir, eu quero fazer aquilo, mas não posso, eu quero, sabe? Essas questões também tem muito a ver com esse chakra. Então, o que acontece, né? Quando a gente tem muita preocupação, ansiedade e tal, é onde bloqueia esse chakra. E aí acontecem as doenças nos órgãos específicos, como a dor de estômago, aquelas questões ali associadas aos órgãos desse chakra, tá? É o chakra responsável, como eu falei, por absorver, que a gente acaba absorvendo a energia das outras pessoas, por esse chakra, tá? Ele também é esse chakra que está relacionado ao nosso umbigo também. Por isso que às vezes a gente fala assim, tapar o umbigo quando vai para uma reunião, quando vai para algum lugar de uma energia meio densa, né? Porque é por ali que a gente capta a energia, tá? Então, pessoal, quando ele está desequilibrado, então, influências do seu ponto de vista, ele quer muito que as pessoas pensem da mesma forma que a pessoa não concorda, não aceita críticas também, né? E ela quer sempre impor a vontade dela, tá? Então, isso é uma coisa que bloqueia o chakra do plexo solar, tá? A distração, o medo de novas experiências, o nervosismo, acabam acontecendo doenças nesses órgãos, tá? A questão também, como eu disse, do poder sobre as outras pessoas, tá? De querer abusar do seu poder em cima das outras pessoas ou de situações. Isso é uma questão de desequilíbrio nesse chakra, tá? A questão do ego também, tá? Para equilibrar, então, a exposição ao sol, né? Tudo que tenha relacionamento com o sol, com a cor amarela, tá? Chá de carqueja, atividade artística que envolva fogo, tá? Deixa eu ver o que mais. Observar o sol nascer e o pôr do sol, banhos de sol, né? Exposição ao sol, pedras, olho de tigre, óleo de lavanda e atividades com fogo ou com as cores amarelas, tá? Então, pessoal, do primeiro chakra até o terceiro, que eu falei, o básico, o umbilical e o plexo solar, esses são os chakras que a gente chama de chakras inferiores, porque eles movimentam energias do mundo, essas energias de terceira dimensão, tá? Isso é uma outra coisa importante, antes de eu falar sobre o cardíaco, eu vou comentar com vocês, uma coisa muito importante assim, que eu tive de informação já. Esse formato de chakras que a gente conhece hoje, ele tá em transformação, tá? Daqui a uns anos, a gente não sabe dizer quantos anos, já não vai mais ser nesse formato, ele tá em transformação, tá? Por quê? Esses 3 primeiros chakras, daqui a 100 anos, mais ou menos, eles já não vão mais existir. Por quê? Devido a essa transição planetária que está acontecendo, a gente está passando de terceira dimensão para quinta dimensão. Então, essas questões de terceira dimensão não vão mais caber aqui na Terra. Então, o ser humano não vai mais vibrar nessas emoções, nesses sentimentos, nessas coisas terrenas. Então, o que vai acontecer é que os nossos chakras inferiores, eles já não vão mais existir, tá? Isso, pessoal, até já existem seres que já estão vindo dessa forma, sem os 3 primeiros chakras. Então, para vocês entenderem, daqui a uns anos, a gente não sabe se é daqui 50 ou 100 anos, a gente já não vai mais ver os chakras nesse formato. Eles já estão em processo de transformação, porque já não cabe mais essa questão de materialismo, de essa questão de sustentação, de se sustentar, né?
essas questões instintivas, questão de emocional, relacionamento, problema de ego, esses problemas não cabem mais. Culpa, esse problema também de vitimização muito grande que a gente vê, tudo é culpa do outro, tudo é culpa do externo, nada é culpa minha, nada é responsabilidade minha, tudo é culpa dos outros, né? Essas coisas que são de terceira dimensão já não cabem mais aqui. Então, por isso que os nossos chakras já estão em processo de transformação, tá, pessoal? Isso eu queria falar pra vocês, tá? Pra vocês já irem sabendo. O quarto chakra, então, pessoal, é o chakra do cardíaco, tá? Chakra cardíaco. Então, como eu falei, do básico até o plexo solar são considerados chakras inferiores, que movimentam energias mais densas, mais terrenas, as energias mais de terceira dimensão, tá? A partir do chakra cardíaco para cima, eles já são considerados os chakras superiores, porque eles movimentam energias mais sutis, energias mais espirituais, tá? Então, esses estão mais relacionados à espiritualidade mesmo, tá? Então, pessoal, o chakra cardíaco, a gente costuma dizer que ele é o chakra do meio do caminho, porque ele fica entre os inferiores e os superiores, tá? Então, o chakra cardíaco, ele fica localizado aqui próximo ao coração, né? E ele se apresenta, então, na cor verde. Ele tem uma cor também rosa, assim, na parte interna, assim, então ele se apresenta numa cor verde rosada, tá? Ele está associado ao elemento ar, justamente porque ele abrange os órgãos do pulmão, do sistema respiratório, tá? Então é o ar, que tem a ver com o chakra do coração, tá? Esse é o chakra responsável pelo nosso amor incondicional, as questões de compaixão pelo próximo, do amor pelo próximo. É o chakra que a gente utiliza também, que é utilizado pelos reikianos, tá? Porque é o chakra que se abre mais quando a gente aplica reiki, né? Porque é o chakra do amor. Então, pessoal, os órgãos dele é o coração, o pulmão, deixa eu ver aqui direitinho. Então, ele está associado à glândula do timo, tá? Cor verde. Ele estimula o desejo e movimentação da troca, então, né? De se doar para o próximo, tá? As emoções e afetos associados ao amor e ao coração, tá? E movimento de afeto, a partilha social, esses desejos de realmente ajudar o próximo, de fazer coisas sociais, né? Os órgãos, então, é o coração, a parte superior das costas, do peito, do tórax, os pulmões e a pele, tá associado também com o chakra do coração, tá? Então, em desequilíbrio, pessoal, a instabilidade emocional, problemas de coração, de circulação, né? Isso pode acontecer. A tristeza também, a desilusão estão associados a esse chakra. Então, ele está ligado a sentimentos superiores, a bondade, a afeição, piedade, o ódio também, infelizmente. A imigração energética do coração, canal de movimentação dos sentimentos, governa o sistema circulatório, tá? Então, basicamente é isso. Então, pessoal, quando a gente tem um desequilíbrio nesse chakra, acontece, então, as doenças relacionadas aos órgãos que são associados a ele. Então, problema cardíaco, problema no pulmão, na pele, né? Problema de pele também, aqueles problemas de pele que existem. Então, tudo isso associado, de repente, à falta de amor, à falta de compaixão, né, pelo próximo, né? O excesso de ódio, de mágoa, desses sentimentos ruins, acabam desequilibrando esse chakra, tá? Quando bloqueado, a pessoa fica indiferente com os outros, ela tem uma frieza. Para equilibrar, então, pessoal, o que a gente pode fazer para equilibrar esse chakra?
tá? Aplicação de reiki também ajuda. Contato com a natureza, onde tenha bastante a cor verde, né? Olha só, o amor romântico. Se não está feliz no amor ou sente dúvidas no porquê não consegue ninguém, isso atrai uma nuvem preta na vida, porque gera dúvida de si mesmo. Se não sabe lidar com esses sentimentos, os outros chakras também começam a se fechar e não haverá entrada nem saída de amor. E o corpo físico adoece. Precisa ter uma relação de amor com a vida e consigo mesmo. Então ele está muito associado também com o amor próprio, né, pessoal? Se a gente não ama a si, como é que a gente vai amar o próximo? Então, o primeiro caminho é o amor próprio, tá? Então, pessoal, qual é que é, então, o quinto chakra? O quinto chakra é o chakra laríngeo. Opa, esse aqui, chakra laríngeo. O chakra laríngeo, ele está localizado aqui na nossa garganta, tá? O elemento dele é o éter, que é o som, né? É o éter. Ele se apresenta na cor azul claro, aquele azul claro do céu, sabe? Esse azul se apresenta. E ele está associado, pessoal, à nossa expressão, à nossa comunicação, tá? Então, os órgãos que fazem parte desse chakra é a garganta, né? Ele está associado à glândula tireoide e paratireoide, tá? Então, ele está associado ao elemento éter, como eu disse. Então, a comunicação, a expressão e todo o uso do som e da palavra. Então, a nossa expressão, a nossa comunicação tem a ver com esse chakra. Então, por exemplo, pessoal, aquelas pessoas que são muito tímidas, que têm problema de se expressar, ou as pessoas que engolem sapo, né, e depois não expressa a sua emoção, ou que tem dificuldade de demonstrar o sentimento, tem dificuldade de se expressar, de colocar para fora, pessoas que engolem sapo, né, e ficam quietas, enfim, essas questões da expressão e da comunicação é que acaba bloqueando esse chakra, tá? E aí o que acontece? Acontecem as doenças na garganta, né? Dor de garganta, problema de amidalite, essas coisas relacionadas então ao problema de se expressar, aos problemas realmente de se expressar, tá? Também tem a função de purificar o corpo através da palavra, né? De eliminar as impurezas, colocando para fora, né? Através da palavra. Os órgãos associados então à garganta, o queixo, a nuca, o ouvido, órgão da voz, traqueia, brônquios, pulmão superior, o esôfago, os lábios, maxilar, tireoide, pescoço e ombros. Então ele abrange também não só a garganta, mas a questão aqui dos ombros também e do queixo aqui, tá? Do lábio inferior também, tá? Então, em desequilíbrio, a depressão, a pessoa fica depressiva, justamente por quê? Porque ela não consegue expressar aquilo que ela está sentindo, né? Por isso que é importante você expressar, colocar para fora. Nem que seja ir lá para fora e dar uns berros, gritar, colocar para fora o que tu tá sentindo. Não guardar isso para ti, né? Então, a depressão, a ignorância, problemas na comunicação, tá? Então, ele é responsável pela comunicação e expressão humana e relacionamento. Ele regula toda atividade relacionada ao uso da palavra, tá? Principalmente na área mediúnica também. Para desbloquear esse chakra, observar o céu azul, atividade de cantar ajuda bastante. Ouvir música também, porque o chakra laríngeo também pega um pouco dos ouvidos, tá? Pedra turquesa, óleo de salva. Quando esse chakra está bloqueado, ele pode causar gagueira, percepção sem clareza, não consegue se expressar, a voz sai oprimida, a timidez,
tem medo da opinião dos outros, né? Pode causar doenças nas áreas desse chakra, tá? Então, equilibrar contato com a natureza, observando o céu azul, como o céu sem a nuvem, né? O mar, aroma mirra, atividade que utiliza a expressão como um todo, né? Não só o canto, mas acho que a dança também. A dança ajuda bastante no chakra básico também, tá? Se estiver muito desequilibrado, pode causar a depressão e tendência suicida, tá? Por não conseguir desabafar ou guardar os problemas para si, tá? Então, cuidar com o que se fala e escuta, tá? Então a gente tem que cuidar muito também com o que a gente escuta, não só com o que a gente fala, tá? Que tem a ver também com esse chakra, tá? Esse é o laríngeo, então. O sexto chakra é o chakra frontal, tá? Chakra frontal. Ou o terceiro olho, né? Que ele fica localizado aqui entre as sobrancelhas, tá? O chakra frontal, pessoal, ele se apresenta, então, na cor azul índigo, tá? O elemento dele é todos os elementos, tanto o frontal quanto o coronário, eles são de todos os elementos, tá? Então, ele está associado à glândula hipófise, tá? A glândula hipófise, que é aquela glândula que a gente tem lá no centro da cabeça, do cérebro, tá? Então, pessoal, esse chakra, ele está associado à telepatia, clarividência, intuição, desenvolvimento mental, tá? Então, as questões dos pensamentos, da nossa mente, tudo isso está relacionado ao chakra frontal. O autoconhecimento também, as questões de autoconhecimento, tá? Os órgãos, então, os órgãos é a glândula, o cérebro inferior, o olho esquerdo, o nariz, o sistema nervoso, tá? Em desequilíbrio, o pessoal pode dar dor de cabeça, falta de concentração, pode dar medo, problema nos olhos, tensão e pesadelos, tá? Pesadelos também está muito associado ao chakra frontal, tá? Então, a função dele é desenvolver a intelectualidade e a evolução espiritual, tá? Então, ele trabalha em sincronia com o chakra coronário, tá? Responsável pelo centro de inteligência. É ele que comanda os 5 sentidos, tá? A ligação entre correntes de pensamento também, então os pensamentos têm muito a ver com esse chakra. E a mentalização, tá? Ele ajuda, quando ele está em equilíbrio, ele ajuda no processo de compreensão de si mesmo e do mundo, tá? E quando ele está bloqueado, então, pessoas que são muito racionais, pessoas que têm muita arrogância, a questão de esquecimento, né? A pessoa que esquece muito das coisas, pensamentos obscuros, né? Tudo isso está relacionado ao chakra frontal. Então, o que ajuda a equilibrar esse chakra, tá? Olhar para o céu de noite, quando ele está estrelado, olhar para as estrelas ajuda, tá? E escutar música clássica ajuda bastante também. As pedras é a safira ou a sodalita, tá? E o óleo de hortelã, tá? O chakra frontal, muito relacionado aos pensamentos, pessoal. Então, cuidem com seus pensamentos que bloqueiam esse chakra. Se você pensa muito negativo e coisas assim, acaba bloqueando a sua intuição, porque ele também está associado à intuição, à telepatia, né? Todas essas questões. O 7º chakra, então, pessoal, é o chakra coronário, tá? O chakra coronário, ele está localizado, então, no topo da cabeça. Lembrando que ele tem somente uma vórtice, né, para cima. Ele se apresenta na cor violeta, tá? Mas ele também tem as cores branco e dourada, tá? Na verdade, ele é bem colorido, tá? Mas ele se apresenta geralmente na cor violeta, tá? O elemento dele é todos os elementos, são todos os elementos também, juntos, tá? E esse chakra é o responsável pela nossa ligação com a espiritualidade, a nossa ligação
com o divino, tá? Como eu já disse, é o chakra responsável pela canalização da energia do Reiki, né? Dos reikianos, tá? Através do chakra coronário que a gente recebe e canaliza a energia do Reiki, tá? Então, pessoal, quando ele tá em desequilíbrio, tá? Ele causa insônia, a enxaqueca, problemas nervosos, a histeria, possessão, obsessão, né? Neuroses e disfunções sensoriais. A glândula dele é a glândula pineal, tá? Que é aquela glândula que a gente ouve muito falar, né? Que fica no meio do cérebro e que é toda cristalzinha, né? Que tem uns cristais, assim, que a gente ouve às vezes aquele zumbidinho no ouvido, né? Que é através daquela glândula. Então, essa é a glândula responsável pelo chakra coronário, tá? Então, pessoal, ele é o portal da espiritualidade e do reconhecimento de Deus na gente e no próximo, tá? Então, quando a gente tem essas questões assim em crenças limitantes, também isso faz com que o chakra fique bloqueado, né? O que acontece? A não compreensão da espiritualidade também, né? Ajuda a bloquear, acaba bloqueando. E aquela forte visão materialista também, né? De só querer comprar, gastar e ter as coisas, né? Isso também, e esquece as questões espirituais também. Isso acaba também ocasionando ali os bloqueios nos chakras, tá? Então, o que a gente pode fazer para ajudar a equilibrar esse chakra? Então, admirar paisagens ajuda, tá? Pedra ametista ou a cristal ajuda a equilibrar, e o óleo de lótus, tá? Isso também ajuda a equilibrar o chakra coronário. Aí, pessoal, entra uma outra questão também que eu gostaria de falar para vocês sobre essa questão dos bloqueios, tá? Porque o pessoal me pede muito assim, né? Eu queria desbloquear tal chakra porque eu acho que eu tô com tal chakra bloqueado. Como é que eu faço para desbloquear, para harmonizar, enfim, né? A gente pode fazer esses exercícios para desbloquear, harmonizar. Isso ajuda muito, sim. Porém, pessoal, tem uma questão muito importante, sim, que a gente tem que entender, que é o seguinte, tá? Os nossos chakras, eles são... a gente pode associar, vamos imaginar, como um cano que passa água, tá? O que acontece? Aquele cano, ele passa água, mas se existir uma sujeirinha em algum ponto daquele cano, o que vai acontecer? Ele vai acabar obstruindo a passagem da água, né? Então, é isso que acontece com os nossos chakras. A gente capta a energia da Terra, como eu falei para vocês no início, é o chakra básico, que é o responsável por levar a energia da Terra para os demais chakras. Assim como também o chakra coronário é o responsável por captar a energia universal e levar para os outros chakras, tá? Então, se um desses canais está bloqueado, acaba acontecendo uma obstrução, né? Então, você recebe aqui, aí tranca aqui, a energia não vai passar para lá. A mesma coisa de baixo para cima. Você vai captar a energia da Terra, porém, se aqui, por exemplo, tiver com bloqueio, a energia não vai chegar ali, não vai passar para os demais que precisa. Então, pessoal, às vezes não adianta você só desbloquear um chakra e não desbloquear os outros, né? Então, o que acontece, né? Uma aplicação de Reiki, por exemplo, ele já harmoniza, já desbloqueia todos os chakras, tá? Porém, o que acontece? A gente não consegue se manter equilibrado o tempo todo, tá? Você equilibrou todos os chakras, você tá bem, aí você vai lá pra sala, já discute com alguém, já se aborrece com alguma coisa, e você já bloqueou de novo, já se desestruturou, já se desequilibrou de novo. E aí não adianta, né? Então, o importante, pessoal,
é manter todos os chakras equilibrados. E o que ajuda a manter todos os chakras equilibrados? É observar as atitudes que você tem no dia a dia, né? Como eu já disse, assim, observar e cuidar como que você age diante das situações, né? Então, você foi lá para a sala, aconteceu alguma coisa que te aborreceu, ok, mas como é que você reage diante daquela situação? Então, a gente tem que cuidar num todo, não é só um ou outro chakra, são todos. Então, por exemplo, tá? Você tá com uma dor de estômago, né? Você tá ansiosa com alguma coisa, porque você tá preocupado, né? O que acontece no chakra do plexo solar, né? Você tá preocupado porque você perdeu o emprego. Então, é a preocupação ali que já te deu uma dor de estômago, né? Vamos dar um exemplo, né? Aí você já pensa assim, que o seu chakra do plexo está bloqueado, então você tem que desbloquear aquele chakra, né? Harmonizar aquele chakra. Porém, essa é uma questão mais complexa dos chakras, que é o seguinte, tá? A preocupação te gerou um bloqueio nesse chakra, porém, qual é o motivo da preocupação? Não é porque você perdeu o seu emprego, então ele também está associado ao chakra básico, que está relacionada às questões de sobrevivência, né? Então não é só o plexo que está bloqueado, o básico também tá. Então é todo um conjunto, tá, pessoal? Vocês têm que entender que os chakras, eles estão todos interligados. Eles não são sozinhos, eles estão interligados. Então não adianta você desbloquear um, bloquear o outro, não, tem que manter todos eles equilibrados, tá? Então, pessoal, sobre os chakras, mais ou menos era isso que eu queria passar para vocês. No próximo vídeo a gente vai entrar já nas práticas, tá? Estudem, leiam a apostila, comentem lá nos vídeos para mim saber que vocês estão acompanhando. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Também, se vocês não tiverem gostado, vocês podem colocar críticas de vocês ali, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Eu tô aqui, mas eu também tô para aprender, tá? E o que eu puder fazer para melhorar também, eu vou fazer com certeza. Então, vocês podem colocar suas opiniões aí também, tá? Que eu vou gostar do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e até o próximo vídeo, tá? Um beijo!